Olá, tudo bom? Há uma razão por eu não acreditar muito naquilo que eu vejo como notícias, principalmente nas vias mais tradicionais de comunicação, que é pela televisão, por exemplo. Bom, é sabido que a gente tem que concordar que um veículo de notícia é um negócio. Por ser um negócio, então rola um dinheiro, um capital. E isso tem que render, tem que fazer render. Ou seja, um jornal está para vender jornal, para vender notícia. Ele quer o capital humano, ele quer a tua atenção, ele quer formar opinião. É fato. Então, contra um fato, não tem uma discussão. Então, uma certeza é, um veículo de comunicação quer vender notícias. Por que eu não sigo muitas redes de notícias assim, e não levo tão a sério tantas notícias? Por quê? Primeira coisa que eu já falei, é formar opinião. Outra coisa é, a notícia, ela é editada por alguém. Alguém vai ali manipular um pouco a opinião do público, vai mexer com a parte emocional muitas vezes, vai tentar despertar aquela curiosidade, ou a raiva, ou o ódio, porque é um marketing também por trás disso tudo. Então vai trabalhar sentimentos humanos. E eu observo que não existe muitas vezes a imparcialidade, mas sim assim, uma versão da história, uma versão que o jornalista, o editor quer contar ao seu público, né, em geral. Então assim, são narrativas. Então a gente tem que tentar observar essas narrativas de várias formas, de vários ângulos, com vários olhares críticos e com um pouco de ceticismo, né, para poder tentar formar a nossa própria opinião e não permitir que outro coloque em palavras dentro de nossas bocas, pra gente sair repetindo igual papagaio a esmo assim pelo mundo afora. É muito perigoso a gente se tornar um papagaio, um repetidor de ideias, um reprodutor de narrativas, de falácias muitas vezes. É comum as pessoas tentar manipular aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem por opinião. Por quê? Nem todo mundo busca fazer um pouquinho desse exercício de pesquisa pessoal, de uma compreensão um pouquinho mais a fundo do assunto que a gente quer comentar com os outros. Eu penso assim, assim, numa conversa do dia a dia, numa conversa comum, até mesmo com a minha esposa, se eu não tenho certeza do que eu estou falando, eu não falo. Eu falo assim, vamos fazer uma conjectura, vamos tentar pensar numa possibilidade, mas não estou afirmando que isso seja. Ó, já muda totalmente o rumo de uma conversa, porque não é uma certeza, mas é uma hipótese. Hipóteses são só uma forma da gente tentar prever, fazer uma previsão daquilo que talvez venha a ser verdadeiro. Então eu penso assim, a gente, né, comete um erro muito grande no nosso meio assim, social, que é pregar nossas certezas, nossas verdades. Eu acredito que não existe nossas verdades, existe uma interpretação do mundo que a gente faz, uma leitura do mundo que a gente faz, porque a gente interpreta o mundo a partir daquilo que a gente vê, a partir daquilo que a gente sente, a partir daquilo que a gente escuta, a partir das nossas sensações e das nossas experiências. Então a gente tenta completar aquilo que a gente vê, essa informação que a gente vê, a partir dessas sensações. Então assim, tome cuidado com aquilo que você vai escolher acreditar, com aquilo que você vai escolher disseminar na internet, com aquilo que você vai decidir militar pelos seus ideais, pelos seus idealismos. Às vezes tudo aquilo que você pensa, aquilo que você defende, nem são ideias genuinamente suas, mas são paixões que alguém pregou, que alguém colocou dentro de você. É comum as pessoas tentar fazer a gente se apaixonar por uma ideia, por a gente tentar militar por uma ideia, por um ideal, por uma coisa por uma utopia. Na verdade, às vezes ela nem existe. Só existe aqui dentro e não no mundo real, onde as coisas acontecem. Às vezes a gente enxerga coisas onde não existe, porque alguém simplesmente usou da subjetividade para nos induzir a enxergar algo que realmente não é, a entender algo que realmente não é. E eu vejo muito essa guerra de narrativa que está acontecendo aí
entre Rússia, Ucrânia, um Ocidente, Euroásia, e vejo que há versões diferentes da mesma história. E aonde está a verdade? Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Então a verdade, ninguém sabe qual é realmente a verdade das narrativas. Eu sei que existem interesses, são jogos de poder, jogos de interesses. Há muitas coisas por trás, nos bastidores dos poderes. Principalmente dominar a tua opinião, o capital humano, capital social, capital político, capital financeiro. Eles querem capitalizar tudo aquilo que puderem para poder perpetuar no poder as suas ideologias, suas ideias, o seu estilo de vida, né? E seus conchavos, suas corrupções. Então, assim, tome cuidado com aquilo que você vê, tome cuidado com aquilo que você acredita, tome cuidado com as ideias que você compra, porque nem sempre estão alinhados com a realidade. E a realidade, às vezes, é bem diferente daquilo que a gente interpreta. Porque a gente não a gente não está ali muitas vezes no momento para ver o que acontece. A gente não está nos bastidores para ver o que acontece. A gente não pode entrar dentro da cabeça de um ser humano para ver como ela pensa. Muitas vezes o ser humano pensa uma coisa e fala outra. Hipocrisia? Talvez sim, talvez não. Mas na maioria das vezes a gente não revela tudo aquilo que está dentro de nós, as intenções reais em nossos corações. E o ser humano, ele age muitas vezes movido por sentimentos, por ego, principalmente por ego. Tratando de duas pessoas ou mais, sempre há o ego ali no meio. Isso é complicado. Então, sim, são choque de egos, choque de interesses, choque de cultura, choque de ideologias. E isso cria narrativas, histórias para tentar justificar as minhas ações, as suas ações, as ações deles, as ações de cada um. Então, assim, toma cuidado. É isso aí, fica com Deus, mensagem dita. Minha parte foi feita. Então, às vezes, só quero trazer um pouco de paz para esse mundo cheio de conflitos, porque, nossa, é complicado. A tensão é muito grande, a gente fica nessa coisa de insegurança, não sabe o que vai ser o dia de amanhã, não? Isso tormenta um pouco a nossa paz de espírito. Fica com Deus. Grande abraço. Tchau, tchau.